Muito bem, eu quero falar com vocês de novo sobre equilíbrio. Eita, que esse assunto voltou aqui, voltou. Porque ele é relevante, ele é importante. E não tem como a gente, pelo menos na minha leitura, tá? E respeito todas as opiniões contrárias. Me parece que para poder eu avançar, eu preciso dominar o ponto que eu estou. E aí, ao dominar, eu ter controle, ou vamos usar a palavra que a gente está falando, equilíbrio, quando eu consigo administrar as variáveis, e agora eu tenho condições de poder ir para um outro patamar. Se eu não equilibrar o nível em que eu estou e querer sempre melhorar, isso vira um negócio louco. Isso pode gerar um negócio sem controle, e aí frustra e você não consegue. Mas as conquistas, talvez a figura da escada seja um melhor exemplo. Como é que eu vou pro degrau 10? Eu tenho que sair do 1 e pro 2. Eu não vou do 1 pro 10. Eu tenho que sair do 1, pronto, estou equilibrado, estou em adquirir homeostase, talvez a palavra faça essa. E aí eu vou para o nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6 e enfim, a gente vai subindo. Desculpa aí a tossezinha, tá? Já expliquei lá no início. Então, tá aqui conosco o Diego Vandinelli, que é um profissional da área aí. Ele é um profissional meu multidisciplinar, é da área, é formado em economia, mas também tem uma formação em neurociência aí que está fazendo, estuda em várias áreas, é empresário, professor, trabalha em empreendedorismo infantil, ajudando crianças a desenvolver nessa área. E vou aproveitar, inclusive, vou falar um negócio aqui já para você, viu? Inspirado na sua iniciativa, eu vou desenvolver um trabalho lá na incubadora de empreendedorismo para as pessoas acima de 60 anos. Fui lá para outro extremo, hein? Fui lá para outro extremo. Por vários motivos. No momento oportuno a gente vai falar disso aqui, porque eu me senti um pouco incomodado com esse grupo. Eles estão sendo escanteados. O modelo ele é cruel, o modelo ocidental ele é cruel. E as pessoas que se aposentam praticamente são tratadas como celulares que não prestam mais. Então, são escorados, são deixados de lado. O problema é que isso não é verdade, não deveria ser encarado assim. E o problema é que nossa população idosa está ficando mais idosa e vai viver mais. Né? Então, tem que ter alguma coisa, nós precisamos nos preocupar com eles e tomar algumas medidas. Mas isso é um tema para um outro momento. A gente vai ter oportunidade de falar isso aqui. O Diego, ele trafega em várias áreas. Eu vou aqui jogá-lo nessa fogueira desse assunto do equilíbrio. Equilíbrio emocional, financeiro, profissional, familiar, pessoal, espiritual, cognitivo, empresarial, relacional, seja com cliente, com funcionário, com fornecedor, enfim. Nós estamos no meio de uma... Né? Quando eu estava falando aqui com o Artemio, nós estamos com 5 panelas e 3 tampas. Como é que a gente gerencia essas coisas? Eu queria puxar aqui você nessa conversa. Seja bem-vindo. Excelente. Desejar aí um ótimo discurso aqui, né? Um ótimo debate aqui para você que está nos assistindo. E, cara, o equilíbrio é uma discussão profunda, né? Eu vou pegar um pouco do que você colocou aí da ideia do empreendedorismo prateada, vamos dizer aí, né? Com equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio, a primeira peça do equilíbrio é você ter o autoconhecimento. Como você ter um equilíbrio, ou seja, um autocontrole, Com ignorância, né? Se você não tem uma autoconsciência ou um autoconhecimento, que é o primeiro degrau. Um exemplo. Como controlar um sentimento da raiva ou da tristeza se eu não sei o que me motiva a realizar ações, consequências desse sentimento, o porquê que eu estou sentindo isso? Então eu estou com raiva, eu soco a parede, eu coloco a minha cabeça frente à parede, mas eu não consigo compreender a razão de estar sentindo esse sentimento. E se eu não tenho esse autoconhecimento, eu não consigo ter uma consciência de que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo. Consequentemente, eu não tenho um autocontrole. Se eu não tenho um autocontrole,
perder o equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio, ele, quer queira, quer não, nós somos seres emocionais. Sim. Né? O lado esquerdo do cérebro funciona muito mais do que o direito. Às vezes as pessoas dizem, não, minha ação é sempre sobre a razão. A gente até entende na força da palavra, quando a pessoa fala assim, mas o ser humano é emocional. Ele age diante da ação que ele vai tomar ali, frente ao histórico que ele já vivenciou, as experiências que ele teve, as emoções vividas. Então, o equilíbrio sem um autoconhecimento, cara, não vai funcionar. Então, esse autoconhecimento, ele é complexo porque as pessoas têm medo de se conhecer. Tem medo de olhar para dentro. Por isso que as pessoas não... Esse assunto você falou é verdade. Exato. As pessoas gostam muito de falar do outro, sobre o outro, para o outro, com o outro, mas quando busca falar consigo, para si, se ver, mergulhar profundamente em si, para se autoconhecer, em seguida ter uma autoconsciência, ter um autocontrole e equilíbrio, isso assusta, o monstro cresce, e esse monstro, ele pode ser vencido pelo papo que você vai lá com um psicólogo. Mas muitos não vão, mesmo sabendo que acreditam que é para loucos, que é para discrimina, né? Então o autoconhecimento, o equilíbrio sem o autoconhecimento é impossível. Excelente. Acho que é o Francis Bacon, um filósofo, estudioso francês, que ele dizia que o conhecimento é poder. E parafraseando aí outro dia um colega que falou, se Francis Bacon morasse no Nordeste, iria chamar de Chico Toicinho. Daria certo do mesmo jeito. O conhecimento, o saber, inteligência, conhecimento, desenvolver a capacidade de consciente sobre algo, me dá mais condições de eu resolver aquilo. Então, eu acho que começamos num ponto que eu acho que é correto mesmo. É procurar se conhecer, né? Se conhecer. Porque nós estamos vivendo no meio de uma multidão, onde todo mundo está falando, todo mundo agora pegou um megafone, chamado rede social, e todo mundo está falando, mas sempre falando para os outros. Está todo mundo se expondo para os outros, mas não para se conhecer. E aí a gente também já poderia, nesse ponto, ter vários tópicos, porque se conhecer não é um negócio muito fácil, porque pode ser que você desconheça, pode ser que você conheça algumas coisas de você que você não goste. E algumas pessoas não querem, às vezes, encarar aquilo que ele não gosta. É melhor. Melhor, às vezes, deixar pra lá, né? Deixar pra lá. Não tocar no assunto. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ter algumas conversas nesse sentido, com uma pessoa que tem feito isso ao longo da vida dela. Todas as circunstâncias que ela chega de crise, ela vai, desliga aquilo, cancela tudo e começa de novo. Então ela fez isso com empreendedorismo, já fez 3 vezes, deu tudo certo, quando veio uma crise ela fechou a empresa e começou outra. E já fez isso, e está fazendo, só que não está aprendendo, ela só está fugindo. É uma fuga. Tipo assim, esse programa eu não gostei, desliga a televisão. Pô, coisa legal. Sim, mas você não está resolvendo. Ela levou isso para a vida pessoal e está fazendo isso também nos relacionamentos, e está desligando e botando outras pessoas. Isso não vai resolver enquanto ela não começar a se conhecer. Na saúde própria começou a acontecer. Então isso está espalhando várias áreas, né? E na ocasião a gente estava tentando entender um pouco sobre isso e tentando ajudá-la a se conhecer. Só isso. E, obviamente, encaminhando para um profissional que pudesse fazer um acompanhamento. E eu acredito que essa busca do equilíbrio, ela gera esse certo desconforto, porque é mais fácil você só agir, ficar fazendo coisas. Só que só fazer coisas, só ficar correndo para lá e para cá, para cima e para baixo, isso cansa a mente. Isso pode dar, né? Cansaço mental, sobrecarga cognitiva, e a parada para resetar, ela é fundamental. E esse exemplo, ele é muito comum, esse que você colocou aí, dessa pessoa. Não é para ser normal, mas é comum.
E as pessoas, como as pessoas... na verdade, é característico do nosso cérebro, né? Nosso cérebro gasta um pouco mais de 20% da energia que a gente consome para o funcionamento vital, né, da gente mesmo. Então ele diz o seguinte: eu não posso gastar tanta energia com outras coisas, então eu vou deixar aqui no piloto automático. Então é por isso que você, ao sair de casa, vai ao trabalho pelas mesmas ruas e não percebe. É por isso que você, quando entra no carro para dirigir, você já coloca o cinto sem nem perceber, já vai passando a marcha. Enfim, ele traz alguns caminhos neurais para você de forma automatizada, para você não gastar energia. Não gastar energia. Então ele te leva à zona de conforto. Então, como as pessoas percebem que mudar, infelizmente, elas pensam que dói, ela acredita que fugindo de determinados problemas, de determinadas dores, determinados desafios fortes, dificuldades financeiras, emocionais, relacionais, basta desligar a tomada e partir para outra. Então ela só está fazendo o aumento desse problema a ocorrer amanhã. E isso é exatamente característica de pessoas que ela não tem duas coisas. Se você conseguir fazer essas duas coisas, o equilíbrio vai chegar, tudo vai se facilitar no dia a dia da sua vida. Uma é a sua identidade fortalecida. Qual é a sua identidade? E aí essa identidade vem do seu autoconhecimento. E o seu propósito? Por que você está no mundo? Existe um propósito, motivo real de você estar aqui. Você veio para quê? Então, quando você consegue resolver essas duas coisas, identidade e também propósito, você vai se sentir capaz de resolver quaisquer desafios, quaisquer ações, quer sejam positivas ou quer sejam negativas, para enfrentá-las e vencer e progredir. Caso contrário, você vai chegar a um problema, fechar essa tomada, abrir outra, o problema dessa outra vai vir, você vai fechar de novo, quer seja no relacionamento, quer seja na empresa, quer seja, enfim. E isso a gente vê em todos os âmbitos. Financeiramente, também. No empreendedorismo, também. Isso é comum, não é para ser normal. Então esses dois grandes pilares de identidade e de propósito, cara, tem que existir. E não vem de outra forma, senão iniciar um processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é tão importante até chegar no ponto, eu falo que são os 5 A's, né? Autoconhecimento, autoconsciência, até chegar na autorresponsabilidade. Amigo, você só tem aquilo que você conquistou. Seu pai, seu vizinho, sua mãe, seu irmão não vem pagar o seu aluguel, não vem pagar a prestação do seu carro, você não vai conseguir além de seus esforços. Então, se você está bem, quer seja financeiramente, quer seja na saúde, quer seja nas relações, parabéns. Foi por seus resultados mesmo, foi por sua grandiosidade em resolver problemas, em ser determinado. Mas se você não está bem em qualquer área, você só tem aquilo que merece ter, né? Então, é identidade e propósito para buscar a partir do autoconhecimento. E aí, claro, consequentemente, você vai conquistando o equilíbrio em várias áreas. Quando você se determina em resolver uma área e percebe esse caminho neural que você criou, você pode levar esse mesmo direcionamento para uma outra área. A mesma forma. Sim. É um caminho igual. Só vai mudar o pilar que você vai estar trabalhando com ele, né? E esse é um processo natural do ser humano, né? A gente consegue, nós temos essa capacidade de fazer isso. Aprender um caminho, a gente tende a replicar, né? A gente tende a jogar para outras áreas. Nem sempre vai dar certo, porque as variáveis da outra área são variáveis diferentes, às vezes, daquilo que você aplicou aqui e deu certo. E às vezes, é aquela história, não, você talvez tenha escutado a seguinte frase. Homem, fulano de tal, sucesso nos negócios, falência na família. Ou às vezes falência nos relacionamentos. E às vezes um tem sucesso nas finanças, aí tem falência do corpo. Quer dizer, nem todas as variáveis que você utilizou para conseguir resultado em um caminho vai ser as mesmas. Em outras áreas, e ainda tem mais, porque tem o tempo também. Sim. O que eu estou fazendo hoje está dando certo, não garante que daqui a 6 meses vai dar certo.
Isso é meio estranho, porque dá aquela sensação de, né, quer dizer, que a gente não tem controle de quase nada. Não é que a gente não tenha controle de quase nada, mas é que a quantidade de variáveis envolvidas em nossas vidas são tantas. Claro, e aqui vale um recorte. Depende também da sua vida, depende do que você está vivendo, depende do momento que você está. Se você está com 20 anos de idade, tu está vivendo uma dinâmica de vida. Se você está com 50, é outra dinâmica. Se você está com 70, já é outra dinâmica. Se tu está casado, se está com filhos, se não tem filhos, tem neto, se não tem neto. Se financeiramente, depende de como é que você está. Veja, são muitas variáveis, né? São muitas variáveis juntas, mas... Tem um versículo na Bíblia, não lembro agora, eu não vou dizer o CEP dele, a referência bem especificamente, mas eu acho que o apóstolo Paulo disse que a gente deve ter um espírito de moderação e de domínio próprio, acho que alguma coisa assim, espírito de moderação. E eu gosto desse versículo porque minha esposa fala muito dele. Ela diz, o grande desafio é ter essa moderação. Moderar, que tem a ver com a palavra que a gente está falando aqui, né? De equilibrar. Nós vivemos épocas radicais, né? Tudo está ficando radical. Quando você joga um tema assim, política, radicalizou, né? Tá polarizada, aí fica aquela radicalização. Você vai falar empreendedorismo, tem um certo radicalismo em alguns. Quase todos os temas, casamento, radical, ou casa ou não casa. Aí fica sempre aqueles polos conflitantes de discórdias, de conflito. Desculpe. O mundo está conflituoso. As relações estão conflituosas. E aí? Que sugestão você daria, assim, que você... Né, quando a gente traz caminho. Isso para a realidade das empresas, né, do empreendedorismo, do empresário, o dia a dia do empresário, principalmente pelo fato de você seguir uma linha, né, seguir um direcionamento, e aí, de repente, as coisas vêm acontecendo. A política vem se polarizando, como você colocou. A globalização ainda mais efervescente. As situações lá na China, nos Estados Unidos, espirraram. A gente pega uma pneumonia. Enfim, dentro da empresa, esse equilíbrio ele é de muita importância, mas que de uma visão muito sistêmica, uma visão muito holística que precisa. Porque, como você colocou no início, nem sempre o que eu estou fazendo hoje, daqui a 6 meses, 1 ano, vai ser... Né? Então, eu preciso ter uma visão estratégica, eu preciso ter uma visão mais abrangente para saber aquilo que está ocorrendo no globo, no mundo, no país vizinho, na cidade vizinha, na concorrência, se eu vou permanecer com a minha estratégia agora. Então, o equilíbrio não é se direcionar para uma zona de conforto. Eu consegui ter um excelente faturamento, uma excelente receita, um excelente resultado desse mês, eu vou replicar exatamente aqui amanhã, próximo ano. Não, amigo. O equilíbrio é exatamente que eu tenho trazido, resumido numa palavra: adaptabilidade. A empresa precisa se adaptar exatamente igualmente a um ser humano. Então, trazer adaptabilidade para dentro da gestão das empresas, que possa dar continuidade aos resultados, sim estar equilibrada quanto à situação econômica, financeira. A gente está vendo aí situações mundiais que a gente percebendo empresários chorando porque está fechando a empresa. E muitos pensam que não vai estar chegando na sua mesa. Essa situação, por exemplo, do tarifaço dos Estados Unidos. É uma situação que permeia todos nós. Então, qual é o equilíbrio que eu vou estar realizando amanhã, diferentemente do equilíbrio que eu fiz ontem, mas que eu preciso permanecer no mercado, com o meu cliente, com o meu fornecedor? Ou seja, adaptação. Mais forte não é aquele que é robusto, mais forte é aquele que se adapta, né? Então, equilíbrio, eu acredito que é adaptabilidade. Quer seja nas empresas, quer seja nas relações, quer seja familiar, na saúde, espiritual, enfim. E esse equilíbrio,
quanto a pessoa, precisa andar muito bem. O espiritual, o emocional e também a saúde. E o físico, né? Caso não tenha, cara, uma ponta vai levando a outra para baixo. Muito bem, é isso mesmo. Você falou em um ponto aí, não é o tema do nosso programa hoje, mas em 2020, de repente, nós somos, né, surpreendidos com uma pandemia que bagunçou os planetas, os países, as empresas, bagunçou tudo, mexeu com a vida de todo mundo, e aquilo foi uma grande lição para todo mundo, mais ou menos nesse sentido. Porque alguns conseguiram se adaptar, outros não conseguiram. Aqui mesmo na cidade de Mossoró, algumas empresas fecharam na época. Não conseguiram mais voltar e não soubemos mais notícia do que aconteceu. A impressão que eu dou, que às vezes que a gente está agora, é que nos próximos 60, 90 dias, o Brasil talvez entre numa situação de bagunça de novo. Ruptura novamente. De ruptura novamente. E vai mexer com todo mundo de novo. E você tem que se adaptar de novo. Se preparar para essas mudanças, porque elas estão acontecendo, puxada por questões políticas, né? A política por questões de direitos humanos, por questões jurídicas, judiciais, de poderes, briga de busca e luta de poderes, que no fim das contas pode provocar um tsunami que mexe com a vida de todos os brasileiros. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, certo, você e eu individualmente pode fazer o quê? Nada, para mudar esse tsunami. Mas eu e você podemos ter uma prancha e escapar, ou botar um bote e se preparar para isso. É onde entra a necessidade de estudar, de estar atento, perceber o que está acontecendo e agir e se adaptar rapidamente ao que vem, porque são mudanças que não é você que consegue mudar assim. Não, não quero não, vou mudar. Você não consegue. Tá vindo o tsunami. Tsunami não é onda. Tsunami, quando vem, ou você corre, ou quer dizer, ou você identifica o que está acontecendo, ou você mergulha lá, quem está lá no mar, a melhor estratégia é mergulhar, porque lá embaixo você está livre. Tem uma saída, né? Depois você sai, você vai encontrar um mundo em caos depois. Ou então, amigo, corra. O fato é, quando você percebe algo acontecendo, você não vai fazer nada. É preciso ter compreensão do que está acontecendo e tomar medidas, senão você entra em desequilíbrio por não ter se adaptado. Sim. É uma realidade, né? Porque quando a gente traz uma situação como essa que você colocou e ocasionada, por exemplo, momentaneamente na economia, quanto a toda essa tarifação que os Estados Unidos vem implantando, que ao meu ver, estando do outro lado, se estivesse eu do outro lado, é possível que eu talvez fizesse da mesma forma. Porque no curto prazo, isso para os Estados Unidos não é interessante. Mas no médio e longo prazo, isso é excelente. Então, daqui do outro lado que a gente está, ou seja, agora, essa tarifação, ela vai mexer em todas as mesas. Mesas das famílias, mesas dos governos, municipais, estaduais, federais, vai mexer principalmente nas empresas e principalmente para o empregado que está ali, teoricamente, embaixo do guarda-chuva da zona de conforto. Então, empregado, você que hoje está buscando sobreviver a esse tsunami, busque ter um espírito empreendedor. Se você não é empreendedor de sair sendo disruptivo ao mercado, seja empreendedor dentro da empresa, seja um empreendedor empregado, porque vai ficar se uma empresa tem 100 funcionários, só vão ficar 10 para poder reerguer essa empresa de novo, e quem está à frente vai escolher quem tem um espírito de empreendedor junto com ele, ou seja, quem está vestindo a camisa, quem tem um senso de dono. Então, a gente vai ter aí, nos próximos meses, uma onda muito forte demissional. A gente vai elevar o número de desemprego no país. Consequentemente, entra num processo de informalidade. A galera vai querer começar a colocar o carrinho de cachorro-quente na rua. O cara vai querer vender água mineral. O cara vai querer... Enfim, o nível de busca
de abertura de novos CNPJ através do MEI, através de negócios informais, vai buscar. Consequentemente isso, a gente vai ter um problema de renda, de consumo, porque vai sair da estabilidade para se buscar um novo equilíbrio. Consequentemente, aquela pessoa que já vende algo, já tem uma empresa, se cai renda, cai consumo, você vai parar de vender o nível que você vendia antes. Então, a economia ela é desestabilizada. Então, busque sim o equilíbrio dentro dessa adaptabilidade, independente de qual seja a onda que venha. Veio a pandemia, cara, foi triste, foi ruim, mas por mais péssimo que tenha acontecido, o Brasil avançou algumas décadas a nível de tecnologia, de inovação, pós-pandemia. E tá vindo uma outra onda. E aí? Vai ficar parado? Vai se paralisar? E aí é uma reação do medo, né? O medo só tem duas reações. Ou você para, ou você foge. São duas reações. Ou você, exato. Então, você não tem condições de fazer algo diferente. Então, essa adaptabilidade, ela vai ser constante. Quer seja por questão de saúde, da pandemia, quer seja de economia, quer seja política, não importa. Amigo, não entre na zona de conforto. Trabalhe contra seu cérebro. Ele vai te levar à zona de conforto, sempre. Verdade. Faz tempo que ele faz isso, né? Eu tenho dito isso, e eu estou, inclusive, pesquisando sobre isso. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Lá no mestrado, sobre neuroeducação, porque eu tenho observado que o cérebro ele não evoluiu do ponto de vista macro. E aí eu vou usar uma metáfora para explicar isso. Por que eu estou querendo dizer que ele não evoluiu? Porque ele continua sendo o mesmo comilão de açúcar, de energia, ele é doido por se alimentar, e continua sendo bem preguiçoso, que quer ficar deitado só ali no bem bom. Então ele não teve uma evolução, ele não se desenvolveu nesse aspecto de desenvolvimento, de adaptação. Se você olhar a nossa cognição, é diferente. Minha mente, minha capacidade, aí eu estou saindo do hardware. A figura que eu ia utilizar é que o cérebro é o nosso hardware, a mente é o software, só que a mente, o software, está sempre evoluindo. A gente está sempre melhorando, capacitando, atualizando, porque tem como a gente fazer isso, porque a nossa mente, ela obedece às nossas escolhas, desejos e ela vai junto, a mente. E o espírito humano, eu diria que é o código, que está lá por trás na programação, o código, a programação que foi escrita seria o nosso espírito humano, algo mais profundo, que diz o porquê, onde está a nossa razão de existência, de fatores mais complexos. Isso aqui que eu estou falando ele transita dentro da logoterapia. Então, o hardware, que é o hardware, que é o cérebro, os upgrades são muito lentos. O upgrade de um equipamento físico desse é inferior ao upgrade do software que tem dentro dele. E o microfone é um bom exemplo. Vou usar aqui, ó. Esse equipamento aqui, o hardware dele, os upgrades dele são muito inferiores aos upgrades do software que tem aqui. Então, quando eu estou estudando, quando eu estou aprendendo, ele tem velocidade. Só que o cérebro continua lá, querendo só açúcar, querendo gordura. Eu estou sendo bem grosseiro, não é só isso que ele quer, mas ele só querendo vida boa, só quer comida e ficar ali deitado. Qualquer coisa que altera, ele começa a entrar em pânico e não quer, né? Nós temos algumas pesquisas, inclusive, que ratifica um pouco o que você colocou, em outras palavras, nós temos aí para a evolução, através de uma adaptabilidade forte do cérebro das pessoas, 9 gerações. E para se dar mal, para descomplicar, para destruir, para acabar, em média, são 3 gerações. Em média. Então, tem algumas que vai menos, inclusive. Então, é por isso que você vê famílias, empresas que levam centenárias, que vão levando de pai para filho, enfim, que é mais raro isso acontecer. Mas você vê empresas que, quando os filhos tomam a frente do pai, né? Quando o pai já se aposenta ou vem a falecer, não passa 5, 6, 10 anos. Porque isso já é meio que trazer a zona de conforto já existente para a minha realidade depois da mudança, vai ficar muito difícil. Então, se você traz
Vou trazer um exemplo prático. Se o pai toca uma empresa de um formato é bem sucedida, a empresa tá bem conceituada no mercado e de repente acontece uma tragédia e esse pai não trouxe a sucessão, não fez a continuidade e de repente os filhos vêm, isso dá errado porque muitas vezes os filhos já estavam na zona de conforto. Já estava tudo pronto, já estudando nas escolas melhores, viajando para os lugares melhores do mundo, e de repente a próxima herança, né? Os filhos e os netos se veem numa situação de que precisa se adaptar para dar continuidade, isso tende a reduzir essa velocidade e até talvez fechar a empresa, como a gente tem, inclusive aqui e em vários locais do país, empresas que fecharam, que eram centenárias, que eram empresas bem-sucedidas. Isso. A gente tem a Porcelanate aqui, por exemplo. Enfim, essa condução, ela precisa existir sempre para que a gente consiga o equilíbrio através, como eu falei, do autoconhecimento. O primeiro degrau é o autoconhecimento, e em seguida a gente conseguir esses 5 A's aí mais na frente, para que exista com a adaptabilidade o equilíbrio real. Beleza. Agora eu vou falar de um tema bem mais suave. Vamos falar de agenda. Vou começar a fazer essas coisas aqui agora no programa. Agenda da semana. O que é que está acontecendo na semana de inovação e empreendedorismo aqui na cidade? Ontem começou a Expofruit. Claro, dependendo de quando você vai estar assistindo, pode ser até que já tenha passado, né? Mas eu quero falar dessa feira e quero falar de um próximo evento que vai acontecer, porque aí serve para você, porque você com certeza vai assistir antes desse evento acontecer. Estive ontem lá, muito movimentada a Expofruit, muito movimentada, muitos estandes. Eu fiquei sabendo que aumentaram mais ainda, a feira desse ano está maior do que a feira do ano passado. E dizem que a feira da óleo e gás, que vem por aí, ela cresceu quase 20% a mais, ela vai ser maior ainda do que foi a última, do ano passado. E aí eu trago isso assim, se você está acompanhando aí, você está participando de feiras, empreendedor. Abra sua cabeça, meu. Você tem que ir para isso. Pra você ver o que está acontecendo. Seja pelo menos humilde e vai ver o que os concorrentes estão fazendo. Já que você não colocou stand lá, não está expondo, não está mostrando o seu empreendimento, vá pelo menos aprender com os demais o que é que está sendo feito, porque dá para fazer benchmarking, dá para ver o que é que outros fazem, dá para conversar. Né? Uma feira é um ambiente de networking. Nem sempre dá para estudar muita coisa, porque não dá. Ali é rápido, mas dá para conversar com pessoas. Ontem recebi várias pessoas. Quero aqui mandar um abraço para a turma do Grupo Brasil Protagonista, que é uma comunidade aí que a gente tem desde 2017, de empresários, de empreendedores da região. Um abraço aí para vocês. A gente fez um encontrozinho lá nos estandes. Mas deixa eu dizer, a próxima feira que está na vez aí. Vamos lá. Nós vamos ter dias 22 a 24 de agosto, também agora está logo na sequência, do dia 28 a 30 de agosto, é isso aqui que eu quero falar. Vai ter a Feira Bazar da Vida e Feira Bem Mais Saúde, lá no Garbos Recepções. Fico muito feliz porque Por que eu fiquei satisfeito de dar esse aviso aqui? Porque o fundador dessa feira aqui, dessa Feira Bazar da Vida e Feira, foi meu aluno na época de graduação, lá quando eu dava aula na faculdade Mater Christi, Enver, e ele e a esposa dele estão à frente desse projeto, uma feira bem legal que já ganhou aqui, já virou agenda na cidade de Mossoró. O Bazar da Vida e Feira Bem Mais Saúde. Participe desses eventos, interaja, vá lá, vê o que está acontecendo, para você fazer negócio. E falar em feira, eu lembrei que a plataforma Cevlo, né, é exclusiva para pequenos negócios. Estamos participando, inclusive, na Expofruit. Fomos selecionados estamos dentro do stand do Sebrae. E também estamos indo agora para a maior feira da América Latina em inovação, em Florianópolis. Estamos indo para uma missão técnica, visitar esse centro tão importante de inovação lá. Vai trazer um bocado de coisa pra gente aí falar. E eu vou com um caderno de 12 matérias, meu amigo, para anotar o que eu estiver vendo por lá, tudo.
Então é isso que você colocou. Cara, sai de casa, velho. Abre a cabeça, abre a mente. Vai lá visitar, você não tá com stand, mas bota o orgulho no bolso e vai lá com humildade buscar e aprender o que aqui a gente... outros podem nos ensinar. Então, a Servo, a plataforma Servo, vai estar lá no stand em Florianópolis, participando da maior feira de inovação e tecnologia da América Latina, selecionada entre o Sebrae num prêmio Top 1000 Brasil de inovação, onde a gente está trazendo, por exemplo, a integração para você, pequeno empresário, pequeno negócio, que pode transformar o seu celular numa maquininha. Então você não vai ter mais despesa com a maquininha, você vai ter agilidade, solução rápida, facilidade e segurança para fazer negócio aonde você estiver. Então a gente vai estar levando a cidade em nome de Mossoró, inclusive, somos a única startup que estamos indo, com outras algumas do Rio Grande do Norte, e fazendo parte de uma missão técnica para conhecer alguns outros ecossistemas de inovação lá em Florianópolis. E estou muito feliz por isso, porque é uma vivência, uma experiência bacana que quero trazer para cá, para o nosso ecossistema. Muito bom. Floripa, a ilha das startups. Tive Exato. a oportunidade de estar lá em 2014 num evento lá. Levei família, levei menino, levei um bocado de gente. E, de fato, é um dos nossos ecossistemas brasileiros que estão, assim, crescendo muito rápido. É um desses que nos estimula a ser tão inovador quanto. Sim. Então, se você tem a oportunidade de participar de um evento desse, né, uma feira, vai lá, participa, né, interage, porque você vai masterizar teu conhecimento, você vai acelerar, não seria masterizar, você vai acelerar o seu processo de aprendizado, dada a grande, né, a quantidade de insights, deve ser absurdo. Certeza. É absurdo, absurdo, absurdo. Inclusive tem um grupo aí se preparando, falando de feira, mas eu não vou dar detalhes. Mas é provável que tem um grupo aqui de Mossoró se programando para ir para LRF em Nova York, em janeiro, tá pertinho aí, que é a maior feira de varejo do planeta, em termos de relevância. Em quantidade não, em quantidade é uma que acontece em Xangai, na China, porque é gigante, na China tudo é gigante, mas essa que acontece lá em Nova York é muito legal, justamente para ver outras coisas, para ver, né, o que está acontecendo. Mas eu não vou dar detalhes disso não, porque isso não foi de confirmar, tem um grupo ainda só especulando. Mas é bom saber que tem gente querendo buscar, né, seja onde for, amigo. Se tem mais tempo, vá para Xangai, vá para né, Singapura. Tem menos tempo, vá para aqui, ó. Você vai a pé, você vai de moto, vai de mototáxi, você vai de Uber, que está acontecendo na cidade, mas vá. Tem acontecido para Florianópolis, vá para Florianópolis, São Paulo, vá. Participe dos eventos. Você vai e volta diferente do seu negócio ali, né? E as feiras temáticas também, as feiras por negócio, essas também são muito boas, porque você sai de lá, né, vendo todos os seus concorrentes ali fazendo coisas, melhorando, isso é bom demais, muito bom, muito bom, muito bom. Certeza. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Eu quero pedir autorização sua para falar de um importante assunto. Desenvolvimento humano, desenvolvimento cerebral, produtividade, criatividade, alta performance, inovação, melhoria contínua. Esses temas fazem sentido para você? Esses temas fazem sentido para a sua carreira? Esses temas fazem sentido para o seu crescimento pessoal, para o seu negócio? Seja autônomo, seja você um profissional liberal ou um empresário, ou você é um estudante, quer desenvolver, quer ampliar mais o seu potencial? Pois bem, deixa eu te falar que nós temos como fazer isso através de aprendizado dirigido. O primeiro treinamento que eu quero falar para você chama-se Neurofitness. Em 2005,
Portanto, nós estamos completando aí 20 anos desse assunto. Nós iniciamos um projeto na cidade de Mossoró e para a região aqui, com a capacitação e a validação de um modelo de aprendizado rápido de resolução de problemas. Como eu consigo resolver problemas de maneira rápida, eficaz, eficiente, de impacto, usando a nossa criatividade. Então nós criamos esse treinamento em 2005 chamado Neurofitness. Como podemos usar a criatividade para resolver problemas. Isso é um seminário de 2 dias, são 20 horas de capacitação, é uma imersão que a gente faz no hotel aqui na região, e ali a gente vai desbloquear, vai ampliar a nossa capacidade de resolver problemas usando a lógica, mas também resolvendo problemas usando a imaginação. São 2 drives importantes que Einstein falava muito bem deles, que é o aumento de conhecimento, mas também o uso da imaginação. E a imaginação, a despeito de você talvez achar que ela seja meio descontrolada, tipo os sonhos, há caminhos para que você possa deliberadamente e de forma autodirigida você ter ótimos resultados usando a sua criatividade. Esse é um assunto que já foi trabalhado e transformado em metodologia. Quero te convidar a conhecer mais sobre esse processo através do Instagram Brasil Protagonista. O Brasil Protagonista é uma iniciativa que nós começamos a formalizar esses processos através de capacitação, consultoria e reconhecimento daquelas pessoas que produzem em 2017. Então hoje nós temos como realizar esse tipo de capacitação, de treinamento, de formação. Seja você individualmente fazendo, ou seja você contratando esse tipo de capacitação para a sua empresa. Um treinamento in company. Comece a pensar sobre isso. Como eu posso aumentar a criatividade da minha equipe? Será que é relevante no século XXI sua equipe, seu time ser mais criativo? Procure lá no Instagram Brasil Protagonista e você vai poder conhecer um pouquinho melhor. Nós também desenvolvemos uma capacitação sempre estilo imersivo, chamado Inteligências Múltiplas. Como que você pode ampliar suas inteligências de maneira deliberada. E a maneira como a gente já está falando já meio que diz o que a gente vai trabalhar. Em 92, um psicólogo de Harvard chamado Howard Gardner, ele fez uma descoberta que redefiniu a maneira como a gente entende o conceito de inteligência. Até essa época, e até hoje ainda é utilizado, o conceito de QI, né? Aquela ferramenta de avaliação de inteligência QI, o quociente intelectual. Basicamente, analisando as inteligências matemáticas e inteligência linguística. E aí criaram-se várias métricas, vários índices. Mas em 92, o Howard Gardner, através de sua pesquisa de algumas centenas de milhares de pessoas e algumas décadas, ele descobriu e provou a existência, na verdade, de 9 inteligências. Não apenas essas 2 que chamavam-se de QI. E isso foi fabuloso, isso mexeu no formato de educação de muitas escolas. Isso mexeu na maneira como nós poderíamos ter uma grade curricular, uma maneira de aprender muito mais ampla e não apenas limitada, bitolada à inteligência matemática ou inteligência linguística. E aí o rol ampliou e nós desenvolvemos um treinamento chamado SIM, é o Seminário de Inteligências Múltiplas, onde também a gente passa um processo de imersão bastante interessante. É um dia inteiro de imersão, onde a gente vai transitar por 10 grupos de inteligências e a gente vai exercitar 30
gatilhos de inteligência para desenvolver todas as múltiplas inteligências que você tem. Desde a matemática, dessa lógica matemática, desde a inteligência linguística, a inteligência espacial, visual espacial, desde a inteligência sinestésica, desde a inteligência intrapessoal, interpessoal, inteligência musical, inteligência empreendedora, que é uma das que a gente tem falado, inteligência espiritual, dentro de um raio, um grupo de 10 grupos de inteligência, cada grupo dividido em 3 gatilhos que disparam, e você pode ampliar a sua capacidade intelectual, assim, muito boa. Nós queremos convidar você também conhecer mais sobre esse seminário tão importante, o SIM, lá no Instagram da Brasil Protagonista. É uma oportunidade de você acompanhar as agendas e poder participar de um desses seminários que nós desenvolvemos. Tá certo? Por último, eu queria falar para você sobre um trabalho que nós estamos envolvidos no mestrado de neuroprodutividade. Se existe uma maneira da gente acelerar o upgrade do nosso cérebro, será que existe? Porque as inteligências, elas não estão no cérebro, elas estão na alma humana, na mente, principalmente na mente humana. Então, um seminário para desenvolver a mente. Só que a mente é o software. A criatividade usa um pouco da emoção, um pouco da mente, e o neurofitness, ele faz uma junção de ampliar seu potencial cognitivo, intelectual, sua mente, e também amplia sua capacidade emocional, para você usar os dois a seu favor. O treinamento inteligências múltiplas, ele faz uma abordagem distinta de todas as potencialidades que nós temos em nossa alma. Mas o neuroprodutividade, ele é um treinamento para ampliar o seu potencial de hardware mesmo, o seu cérebro. Nós estamos falando de sinapses, ampliar suas sinapses. Desenvolver, através de exercícios, que passa por alimentação, por exercício, que passa por configurações e principalmente passa por ondas sonoras. Como que ondas sonoras pode te ajudar a ampliar a sua capacidade de aprendizado? Isso tudo baseado em pesquisa científica, que já provaram que é possível. E, por exemplo, nós normalmente, nossa cultura ocidental, ela é muito visual. E existe um conceito da visão 3D, só que não existe visão 3D no nosso cérebro, é só apenas 2D. A terceira dimensão, que algumas pessoas acabam falando, a visão 3D, na verdade é uma projeção que o próprio cérebro faz. É uma imagem fictícia que dá a impressão de 3D, mas na verdade só são 2Ds. Mas você sabia que seus ouvidos conseguem ter uma leitura 360 graus e através de ondas sonoras, alfa, beta, gama, teta, estas ondas que são a maneira como o nosso cérebro tem suas frequências para absorver o processo de aprendizado, é possível nós desenvolvermos maneiras de entrarmos nessas frequências e ampliarmos muito nossa capacidade cerebral. Neuroprodutividade é o nome do seminário que a gente vai realizar em breve, e mais informações você também pode adquirir lá no Instagram do Brasil Protagonista. Essa tríplice hélice que nós desenvolvemos na Brasil Protagonista é para desenvolver você, é para você crescer. Procure saber mais sobre isso. A quarta hélice da Brasil Protagonista é um programa de reconhecimento que a gente faz aos empreendedores, aos profissionais que demonstraram grandes resultados. Em breve a gente vai também falar sobre isso. Em breve aí vamos ter mais uma edição. Já fizemos 5 edições do Brasil Protagonista e esse ano devemos ter a 6ª edição desse evento tão legal, tão interessante, que reconhecem os empreendedores do sucesso e os profissionais liberais. Ok?
E também profissionais que trabalham em empresas, não só liberais, também empregados que se destacam, que fazem acontecer, que fazem a diferença. Fique ligado nisso, fique acompanhando essas informações lá no Instagram, Brasil Protagonista. É uma maneira que nós temos de estar sempre melhorando, sempre avançando, sempre progredindo. Seja ampliando sua capacidade cerebral, seja ampliando sua capacidade das suas inteligências, seja ampliando a sua capacidade criativa para poder inovar. Ok? Forte abraço, fica com Deus, a gente se encontra na próxima edição do Sertão Inovador.